Quem não é visto não é lembrado. Este ditado, bastante utilizado por profissionais de marketing, reforça a necessidade das marcas se posicionarem dentro da área em que atuam. Hoje em dia não adianta oferecer um produto sem nenhuma estratégia para divulgá-lo. E é aqui que entra o papel da assessoria de imprensa, que entra em cena como uma grande aliada para promover o crescimento empresarial de um negócio. Mas você sabe o que faz um assessor de imprensa e qual a sua importância social? No vídeo de hoje conversamos com o jornalista Rodolfo Miloni, que reside em Santos, São Paulo, que fala tudo sobre o que é ser um assessor de imprensa e sua importância. Eu sou Anselmo Santana. Bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E como de costume a gente sempre traz um especialista em determinado assunto. E hoje a gente vai conversar com o jornalista Rodolfo Miloni. Miloni, não é isso, Rodolfo? Isso mesmo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha, enfim, deixa sua dúvida. E a primeira pergunta para o nosso amigo é: quem é Rodolfo Miloni? Anselmo, antes de mais nada, eu queria agradecer o teu convite aí, do teu canal, Eu que né? agradeço, meu amigo. E espero que seja muito próspero, que é importante a gente ter canais de comunicação que sejam relevantes, que levem pessoas e assuntos que a gente está precisando ouvir, né? O povo Verdade. brasileiro está carente de informação de qualidade. Com certeza. E voltando ao que você me perguntou, quem é Rodolfo Miloni? É difícil a gente falar da gente, É né? verdade, é. Não é fácil, mas eu sou um jornalista, né? Já atuo há quase 10 anos na área de comunicação. A minha maior experiência na área de assessoria de imprensa. Certo. E trabalhei já em diversos segmentos da comunicação. Já trabalhei com tecnologias, carreira, recursos humanos, educação, saúde, turismo. Tudo que você possa imaginar, eu já atuei em alguma conta dessas. Apesar E de das jovem, né? é, tenho 32 anos, mas já atuei em bastante coisas, né? Verdade. E dessas contas, já atuei em contas assim, de muito nome. Pfizer, Janssen, Odgers Bernston, Dr. Augusto de Arruda Botelho, que é muito conhecido, na Ponte, na BAV, na CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo. E além disso, eu tenho uma expertise na área da política também. Eu faço parte do Partido Verde aqui em Santos, e sou muito ligado a essas causas ambientais e do Show de turismo bola. também. Show de bola. E que no próximo vídeo a gente pode conversar, inclusive, sobre isso, que eu também gosto muito dessa parte de meio ambiente. Rodolfo, o que é um assessor de imprensa, né? E o que ele faz? Quais são as funções? Então, a assessoria de imprensa, ela prima por duas coisas. A credibilidade do cliente e o respeito que ele vai ter. Então, todas as empresas, elas buscam por essas duas coisas, credibilidade e respeito. Ser conhecida no mercado. Então, o assessor de imprensa, ele vai fazer com que o cliente dele se torne mais conhecido Certo. na mídia. Uhum. E além disso, vai fazer com que esse cliente se torne uma pessoa referência ou fonte de algum assunto. Certo. Então, por exemplo, você tem você é um advogado que fala sobre tecnologia. Uhum. É um assunto complexo, Isso. né? Advogado, direito e tecnologia. Então eu tenho que pegar quais são as tuas informações, qual é a tua formação profissional, os lugares que você já trabalhou. Eu faço um apanhado dos assuntos que você consegue falar na mídia. E aí o que eu faço? Eu te levo em TV, eu te levo em rádio, eu te levo em podcast, te boto em jornal impresso, jornal online. Eu faço você fazer entrevistas no sentido de você também ser uma pessoa que vai falar em faculdade, em Uhum. eventos. Então, o assessor de imprensa, ele gera oportunidades para o cliente. Na sua opinião, por que a assessoria de imprensa dá tanto resultado assim? E esse serviço ele continua sendo válido nesse tempo de mídias digitais?
Com certeza, porque assim, um cliente, ele pode ser muito bom no assunto dele, no segmento dele. Então, você imagina que tem um cliente que é um neurocientista, super conhecido e reconhecido e fala muito bem daquele tema. Mas ele não tem a condição técnica e não tem tempo para que ele procure os veículos de comunicação para que ele possa dar entrevista. Um exemplo. Então, você imagina o Dr. Drauzio Varella. Isso. É uma pessoa reconhecida no Brasil inteiro. Mas ele tem a sua equipe de comunicação que vai fazer com que ele vá nos programas, que ele vá nas rádios, que ele escreva um texto e que vá sair no Estadão, vai sair num exame, na revista Época, na Isto É. Ele tem uma equipe por trás dele que vai auxiliar ele para ele aparecer, para que ele tenha visibilidade, mais do que ele já tem. E você falou na era digital, né? Isso. A era digital, ela só veio para ajudar tudo isso. Porque você imagina, quando existia um jornalista lá nos anos 80, nos anos 90, era muito mais difícil. Era. Então você imagina, imagina eu, um assessor de imprensa nos anos 90. Primeira coisa, eu não ia ter um computador. Isso. Ia ter uma máquina de datilografar. Já ia me dificultar a questão de tempo. Com certo? certeza. E aí eu tenho um cliente, e eu tenho que fazer com que esse cliente apareça em veículos de Minas Gerais, um exemplo. Como é que eu vou fazer para pesquisar jornalistas daquela região? Como é que eu vou fazer para conhecer que programas passam lá? O que é relevante lá? Então, hoje em dia, existem plataformas tecnológicas que dão dados de jornalistas, dos veículos de comunicação. Então, por exemplo, eu quero colocar meu cliente na Globo Minas Gerais. Existem diversas plataformas, que nem Press Manager, que nem Comunix, que é o Worker, IMAX, que nessas plataformas está todas as informações que eu preciso descobrir. Então, por exemplo, tem um cliente na área da saúde, então eu vou lá em saúde, Minas Gerais, e eu vou e pesquiso todo mundo que está lá. Então, ele otimiza o meu trabalho, a tecnologia, né? Com certeza. Sem contar na questão da exposição. Porque hoje em dia tem Facebook, tem Instagram, e isso aí ajuda a catapultar o cara cada vez mais na imprensa. Então, a tecnologia, ela ajudou 100%. Com certeza. Existe uma diferença entre anúncio e mídia espontânea? Totalmente. Porque quem conhece comunicação tem a maior facilidade de entender isso. Quem não é uma pessoa que tem expertise em comunicação, não é tão fácil. Por quê? Às vezes parece que você está lendo um texto e aquele texto tem informação relevante para as pessoas. É uma informação importante. Aquilo vai somar na vida da pessoa. E outras que você lê que não vai somar. Então, por exemplo, hoje em dia, se você... um exemplo, entra no site da UOL, no site do Globo, do Terra, existe uma parte chamada Dino e Anúncios. São empresas que pagam para estarem naquela parte. Mas hoje em dia já aparece lá em cima, conteúdo pago. Não é verdade? Isso. Quantas vezes a gente vê hoje em dia? Verdade. E você vê que nem sempre o texto é uma coisa que é uma informação relevante para todo mundo. Às vezes ela é relevante para um nicho. Isso. Para um segmento. Mas não é para um todo. Né? Então, isso a mídia paga. Ela tem a sua importância também. Mas a mídia espontânea, ela tende a ser mais importante e mais significante na minha vida. Então você imagina... Vou ser bem drástico na informação. O Pelé hoje, ele tá tendo um problema de saúde. Isso. Né? Essa é uma informação relevante. Ele é o rei do futebol, ele é brasileiro, ele mora aqui, todo mundo conhece ele, todo mundo quer saber dele. Então, todos os veículos de comunicação vão falar sobre isso, não é verdade? Verdade. Mas, por exemplo, uma empresa que tem um novo presidente, tem um novo diretor, sai na mídia... para algum tipo de revista, para algum tipo de setor, algum tipo de site, um portal, vale a pena essa informação. Mas, no geral, não vale a pena como a informação do Pelé.
Isso, geralmente eu recebi algumas vezes também justamente essa questão aí, de trocou de CEO, uma empresa tal. Aí assim, às vezes eu olho nem eu não divulgo porque não acho interessante, mas como você falou, pode ser que para outra empresa seja, né? É isso mesmo. Então, essa é a diferença. É. As duas têm sua importância, mas a mídia espontânea ela é muito mais abrangente, Uhum. né? Rodolfo, essa você responde se você quiser. Vale a pena ser assessor de imprensa, ganha bem, recebe bem das empresas, né, para ser divulgado, como é? Então, a assessoria de imprensa e a comunicação, ela hoje em dia anda um pouco mais profissional. Uhum. Ela já foi complicada, né? Mas hoje em dia, se você for parar e quem tem o LinkedIn, né, o Cato, essas ferramentas de buscar vaga, você vê que hoje em dia a área de assessoria de imprensa ela é muito melhor segmentada. Ela tem o seu nível júnior, que é quem está iniciando, o pleno, quem está no meio da carreira, e o sênior, que já tem um tempo de estrada. Então, e geralmente essas três divisões, elas têm as suas categorias, seus pisos salariais, né? Isso. Então, hoje em dia, ela está bem melhor, né? Essa área. Mas não só assessoria de imprensa, né? Porque quem é jornalista pode exercer várias funções. Isso. Ele pode trabalhar em rádio, pode trabalhar em TV, ele pode trabalhar em jornal, ele pode ser dono de um site, Uhum. de um portal de informações. Ele tem hoje em dia, quem é formado em comunicação social, que abrange jornalismo, publicidade, marketing e afins, abrange um leque muito grande de profissões. E todas elas têm suas segmentações. Eu vou falar por mim que vale a pena você seguir essa função, essa carreira. Uhum. Até porque você tem uma função social muito importante. Com certeza. Voltando assim, só um tempo no passado, quando o Assis Chateaubriand inventou a televisão, ele falava que, além do entretenimento, o importante era a função social que tinha a televisão, né? Uhum. Que era informar as pessoas, explicar para elas o que estava acontecendo, falar quais eram as exposições na cidade, os eventos, época de vacinação e as notícias do dia a dia. Então, quem faz isso é o jornalista. Isso. Então, o jornalista ele tem uma função muito importante na sociedade. Então, vale a pena. Rodolfo, muita gente confunde, para deixar bem claro, o assessor de imprensa, ele não é necessariamente um redator de texto, é isso? Ele leva, como você falou, doutor Drauzio, né, para uma mídia, enfim. Tem uma diferença, né, de redator para assessor de imprensa. Com certeza. Porque você imagina, dentro de uma empresa, existem várias funções, certo? É que a da assessoria de imprensa, ela engloba várias coisas. Então, imagina, eu tenho um cliente na área do turismo, Certo. né? É uma empresa de turismo, tá? Então, essa empresa tem um presidente e tem os diretores. Cada um fala um tema e fala um assunto. Eu posso levar eles para as mídias, para os veículos de comunicação, para darem uma entrevista. Por exemplo, eu já vou chegar lá onde você quer. Tá. A Globo vai fazer uma matéria sobre tudo que há de mais importante em turismo no Rio Grande do Norte. Ou vai falar sobre um aumento que teve de venda de passagens para de São Paulo para Rio Grande do Norte, certo? Eu pego esse presidente da empresa que eu trabalho, que eu sou assessor de imprensa, e ele vai falar sobre esse assunto. O porquê disso, como é isso, qual é a expectativa e o que ele pensa para o futuro, que é o básico isso. Então eu estou representando ele, certo? Isso para TV Globo, para Band, SBT, Record, né? Aí, eu como assessor de imprensa, eu também tenho outros veículos que eu posso trabalhar, que são os jornais, os sites e afins. Então, por exemplo, a gente tem uma pesquisa aqui na empresa que fala desse aumento, certo? Certo. Ele vai ser a fonte do texto. Não tem lá o texto falando das informações, e aí tem lá, abre aspas, e aí uma fala. Isso. Disse, concluiu, pontuou, vai entrar a fala dele. E lá embaixo vai continuar ele falando, né, sobre a informação, sobre o dado. Então, o assessor de imprensa, além dele vislumbrar essas oportunidades que tem para ele, também escreve textos que vai entrar nos veículos e sites para a empresa. Então, ele faz um agregado. Certo. Outra coisa, separadamente, imagina,
você tem a redação do Catraca Livre, que é um site muito conhecido. Uhum. Que tem informações de eventos, saúde, turismo, tudo, né? Lá naquela empresa, vai ter vários repórteres que são redatores. Então, a maior função deles, naquele caso deles, é escrever. Entendeu? Entendi. Do assessor de imprensa, não é. Uhum. Entende? É colocar o cara na TV, no rádio, no podcast, no jornal, e afins, entendeu? No blog Não Anselmo é, Santana. isso não é a principal função dele, mas é uma das. Verdade. Entendeu? Qual a importância da assessoria de imprensa para uma empresa? Assim? Acho que uma empresa tem que andar sempre, né? Ela é total. As grandes empresas no Brasil, as grandes marcas, todas ou têm comunicação interna acoplada com a assessoria de imprensa, ou tem a comunicação interna dentro da sua empresa e contrata uma assessoria de imprensa ou um assessor de imprensa freelancer. Tá certo? E aí, então, eles precisam de divulgação. Então, imagina que você é o CEO da Chili Beans. Toda hora tem novos óculos, toda hora você tem novas informações, toda hora vai aparecer formatos de compra e coisas diversas. Não é verdade? Verdade. E aí, o assessor de imprensa vai ser importantíssimo, porque as pessoas só vão saber disso quando sair na mídia. Não é verdade? Com certeza. Antigamente, existe uma frase que a gente falava assim: a propaganda, ela é a alma do negócio. Isso. Né? Hoje em dia é o inverso, é a estratégia que é a alma do negócio. Então, não adianta você só fazer propaganda, fazer a mídia paga lá na televisão, a mídia paga no rádio ou num site, mas sim a estratégia que você vai utilizar para que consiga acessar os canais que você precisa. Então, por exemplo, eu estou na Chili Beans, sou assessor de imprensa. Ele vai fazer uma mídia paga? Vai. Vai fazer assessoria de imprensa? Vai. Então, nós vamos fazer uma estratégia que acople, que agregue os dois. Né? Que vai falar com o público-alvo, que vai falar com as pessoas da idade correta, que vai falar com as pessoas da classe social correta, não é verdade? Verdade. Que vai falar nos estados e cidades e capitais mais importantes. Porque, por exemplo, eu faço uma mídia paga em alguma plataforma, alguma ferramenta. Só que ela distribui geral. Isso não adianta para mim. Se eu tenho uma empresa em São Paulo, não é verdade? Verdade. Então, é a estratégia que vai definir o que você vai ter de resultado. A assessoria de imprensa, ela trabalha com meta? E, por exemplo, como escolher as revistas, as TVs que eu quero, por exemplo, que eu divulgue minha empresa? Através da assessoria de imprensa, no caso. Excelente pergunta essa. Porque muitas empresas já têm o foco e já sabem o que elas precisam e outras não sabem aquilo que elas precisam. Então, por exemplo, você tem uma empresa que venda colchões. Você vende colchões. Então, eu vou fazer uma pesquisa para você, na minha assessoria de imprensa, dos veículos de comunicação que consigam inserir esse tipo de assunto. Que você consiga falar com o teu público, tá certo? Então, por exemplo, colchões. Ele fala com a Isto É? Ele fala com a Época, com a revista Veja? Sim, não. Eu vou fazer um apanhado de tudo que existe já no mercado. E aí, o assessor de imprensa, junto com a estratégia dele e junto com a comunicação interna da empresa, que às vezes tem ou não, vai decidir quais são os rumos para aquela empresa. Então, por exemplo, você é um advogado, tem uma empresa de advocacia. Você tem que falar com os veículos que sejam importantes para você e relevantes. Que você vai sair no Jota, você vai sair no Conjur, você vai sair na coluna do Fausto Macedo, que é do Estadão. Você vai sair na Folha, na parte jurídica. Você vai sair nos programas de televisão que falam sobre isso. Então, o apanhado vai ser importantíssimo, porque eu vou falar com o público exato. É estratégia novamente aí. Eu acho que hoje em dia a internet ajudou muito isso, a captar tudo que era mais importante para aquele cliente, né?
de saber onde ele deve aparecer, não aparecer por aparecer, entende? Verdade. Rodolfo, estamos quase encerrando, mas eu tenho mais uma pergunta para você. O que é necessário para ser um assessor de imprensa ou contratar esse serviço? O que é necessário é uma pergunta bem abrangente essa. Mas, em primeiro lugar, você tem que ver qual é a tua necessidade na tua empresa. Você tem que ver que você vai ter um gasto dentro da tua empresa. Mas você também tem que pensar que esse gasto não é um dinheiro que vai ser jogado no lixo. Vai dar um É retorno, um né? dinheiro de investimento. Entende? Uhum. Pode ser que seja um investimento a curto, médio ou longo prazo. Tudo depende da tua capacidade que você tem de informação, de dado, de pesquisa que eu possa levar, e também depende da tua vontade que tem e da assessoria de imprensa ser boa, que também são coisas importantes. Quando você for contratar um assessor de imprensa, é importante você ver a vontade que ele tem de fazer aquele trabalho, você ver a experiência que ele tem, por onde ele já passou. É importante também você ver e você pensar friamente se você tem tempo. Por que eu digo isso? Às vezes tem várias oportunidades que eu posso falar assim, Anselmo, pô, você fala muito bem aí de comunicação, você é um cara que entende muito sobre site, portais, como é que funciona esse mercado. Você fala, é verdade, Rodolfo, eu entendo bastante. Mas eu não tenho tempo de fazer entrevista. Uhum. Também você tem que pensar nisso. Você vai ter tempo para fazer? Vai ter tempo para se deslocar até os locais? Uhum. Não é verdade? Verdade. Fala assim, Rodolfo, eu não tenho tempo. Aí que vai entrar a estratégia, não. Então vamos montar uma estratégia para você que não tem muito tempo. Então você tem que entrar no local com as perguntas para ter as respostas exatas, entende? E aí você vai ter um trabalho que vai ser bom, vai ser um trabalho que vai ser solidificado e que você vai ver ao longo da tua gestão na empresa os benefícios que você teve, tem e o que você vai ganhar ainda no futuro. No caso do assessor de imprensa, ele pode trabalhar tanto numa empresa, né, que tenha vários assessores, como pode trabalhar também para si, não é isso? Isso mesmo. Então, por exemplo, existe um médico que trabalha na esquina da minha casa. Um exemplo. E ele é um ortopedista. Ele é uma boa fonte, ele é um cara que vai se encaixar em vários lugares. Porque você vê, tem várias datas comemorativas, tem doença dos ossos, tem dor na coluna, dor no pé, dor no isso aquilo, novembro azul, dezembro isso, muita data, muitos dias. Então tu consegue encaixar aquele cara facilmente nos veículos. É verdade. E você é um jornalista que tem essa capacidade para fazer isso sozinho. Uhum. Você pode abraçar ele, fazer uma proposta para esse cliente e dar seguimento e trabalhar junto com ele. Uhum. O ideal é que você seja uma pessoa formada em comunicação, em jornalismo, em relações públicas, para que você entenda também o que é notícia, o que não é notícia, o que é relevante, o que não é relevante, o que vai ser uma coisa bacana para aquela pessoa. Certo. Mais uma vez, meu amigo, agradecer a sua presença aqui no nosso canal. Sei que sua vida é muito corrida, já tentou várias vezes, mas hoje deu certo. Mas eu gostaria de deixar o espaço aberto para você falar o que você quiser, que eu não te perguntei, enfim. Suas considerações finais, o canal é seu. Bom, Anselmo, eu queria mais uma vez agradecer você pelo convite e aí pelo espaço, né, para a gente ter essa oportunidade de falar da relevância que a comunicação tem, ainda mais nesses tempos de fake news, e saber e mostrar a importância que o jornalista tem na nossa sociedade, assim como as outras profissões também têm. E também quero agradecer mais uma vez aí, e quando você tiver mais uma oportunidade, estamos sempre a postos. Com certeza, vai vir no próximo tema aí, acho que meio ambiente é bacana pra gente fazer. E até falar Sim. sobre a sua carreira política, né, que você teve aí em Claro, Santos, né? podemos sim. Uma coisa relevante, né? Ainda mais nos tempos de hoje, ter pessoas interessadas em modificar esse cenário que a gente vive. Isso, justamente, tem que vir mais pessoas novas, cada vez mais, né? Com certeza. Pois, meu amigo, foi um prazer. Prazer o meu. Muito obrigado, viu? Nada. É isso aí, pessoal. Conversamos com o jornalista Rodolfo Miloni, diretamente de Santos, São Paulo, que falou sobre a importância de ser ou de se ter uma assessoria de imprensa, né? Qual a importância do assessor de imprensa para as empresas, para diversos profissionais e também
para a sociedade, né? Onde a notícia chega com qualidade, com credibilidade. E esse assunto de hoje, com certeza, foi um assunto muito importante. Se você gostou, comenta, compartilha com os amigos. Deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve. E até o próximo vídeo.